Então, como foi anunciado por nossa presidenta, Lakshmi Priya, hoje é o início, a abertura do Festival de Verão da Ecovila Vrajadama, que vai durar 3 meses. O verão está apenas começando, na verdade nem foi aberto ainda, estamos em primavera, em se tratando de estações do ano, estamos na primavera, mas o sol aqui é de verão, o clima é verão total, já. E vai durar até o carnaval. Depois do carnaval, então fechamos o nosso ciclo de festas, de reciclagem em termos de educação. Vamos ter muitos encontros aqui com muitos devotos, estamos esperando alguns convidados também. E o propósito de tudo isso é definitivamente encurtar a distância entre todos nós. Esse processo das mídias sociais já encurta bastante a nossa distância. Mas se falamos de encurtamento de distâncias, então podemos questionar onde estamos realmente e quem é que está distante, quem é que está próximo. É uma abordagem filosófica para a situação. Nós estamos dentro deste corpo material, esperando a oportunidade de nos treinar o suficiente para colocar o nosso corpo a serviço do mestre espiritual, a serviço das deidades, a serviço de Krishna. E neste processo nós nos associamos com outros devotos. Somos Rupanugas, seguidores de Rupa Goswami. E Rupa Goswami nos aconselha a procurar estar com os devotos, a se associar com os devotos e também a seguir os passos dos devotos prévios, os devotos bem-sucedidos, os devotos anteriores, que são sempre referências para nós. Então, nós fazemos eventos. Esses eventos em sânscrito são chamados de satsanga. E um dos eventos que Vrajadama, esta ecovila aqui em Caruaru, estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, no ensolarado nordeste do Brasil, este satsanga, aqui este festival é um exemplo de satsanga. E o que um satsanga produz? Um satsanga produz sadhu sanga. E também, para usar uma linguagem um pouco mais abrangente, produz sadhu e sadhui sanga. O sanga, o encontro de sadhus e sadhuis, ou de homens voltados para o processo de autorrealização espiritual e mulheres voltadas para o processo de autorrealização espiritual. Prabhupada trouxe isso na forma da nossa rotina diária, da nossa rotina anual com os grandes festivais anuais, trouxe isso semanalmente na forma do evento, do festival de domingo, e trouxe até um tipo de sadhu sanga e sadhui sanga na maratona de dezembro, maratona da distribuição de livros que acontece mundialmente no mês de dezembro. Originalmente, essa maratona era idealizada pelos devotos junto com o Prabhupada, começava no dia 15 de dezembro e era a maratona de Natal. Depois passou a ser chamada de maratona de dezembro e também de maratona de Prabhupada. No Brasil, sempre foi do dia 1º de dezembro.
e até o dia 31 de dezembro. Temos muitas histórias para contar dessa maratona. Então é um satsanga que dura todo um mês. O Festival de Verão que estamos iniciando hoje pretende durar 3 meses. Na verdade, esta não é a primeira versão deste evento. Acho que já começamos isso há cerca de 4 ou 5 anos atrás. Já. Né? 4 anos. 4 anos já temos esse festival. Esse é o quarto festival de verão da Ecovila Vrajadam. Mas esse tem uma data precoce de início, que é 5 de dezembro hoje, e vai até 5 de março, que é o final depois do carnaval. Depois da quarta-feira de cinza, aí vem o sábado final, o sábado depois disso, 5 de março. Toda a ideia é produzir sadhu e sadhui sangha, associação entre homens e mulheres que se dedicam ao processo de autorrealização espiritual. E esses homens e mulheres têm uma grande responsabilidade. A responsabilidade de levar este conhecimento para outras pessoas. Então fazemos 2 movimentos básicos. O movimento de sair de casa para ir ao encontro das pessoas que estão fora do nosso habitat. E o outro movimento é estar em nossa casa e então receber as pessoas que vêm nos visitar. De uma maneira mais ampla, ao sair, pôr o pé na rua para diminuir a distância entre nós e as pessoas, podemos fazer diferentes tipos de eventos. Um deles é a distribuição de livros, que vamos à rua e no encontro pessoa a pessoa levamos o livro de Prabhupada para que as pessoas tenham a chance de ler e de compartilhar esse livro com outras pessoas. Também vamos às universidades, também vamos às casas dos membros da nossa congregação e fazemos o que às vezes se chama de Namahata. Namahata é um termo que foi usado primeiramente por Bhaktivinoda Thakur, mas pode não ter sido idealizado por ele. Porém, foi iniciado o projeto Satsanga, chamado Namahata, foi iniciado, pelo que conhecemos, por Bhaktivinoda Thakur, o bisavô espiritual de Srila Prabhupada. O pai espiritual de Prabhupada é Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, o avô espiritual de Prabhupada é Gorakshora Das Babaji e o bisavô espiritual é Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur tem o perfil original do pregador da consciência de Krishna. O perfil original do Gosthyanandi, aquele que se interessa pelo outro e busca o outro, encurta a distância e leva a mensagem para o outro. Ele escreveu muitos poemas, musicou, cantou e trouxe a filosofia da consciência de Krishna na forma da poesia e também trouxe a consciência de Krishna na forma de escritos, muitos escritos de Bhaktivinoda Thakur. Ele comentou, inclusive, o Bhagavad Gita, ou a Bhagavad Gita. Ele comentou a Bhagavad Gita de uma maneira bem interessante. Ele faz a tradução do texto e já na tradução do texto ele põe o significado hermenêutico daquele texto. Então não é uma tradução literal. Prabhupada também não fez uma tradução literal, mas deixou o significado hermenêutico localizado
organizacionalmente como o significado Bhaktivedanta, os conhecidos significados Bhaktivedanta. Então, Bhaktivinoda Thakura, buscando diminuir a distância entre todos nós, ele nos favoreceu com suas canções, nos favoreceu com seus escritos, com a sua pregação, com os namahatas, com o cantar do Mahamantra Hare Krishna, também com o seu exemplo. E Gorakshora Das Babaji, que era um irmão espiritual de Bhaktivinoda Thakura, porque aceitava Jagannath Das Babaji como mestre espiritual, da mesma forma que Bhaktivinoda Thakura aceitava Jagannath Das Babaji como mestre espiritual, Gorakshora Das Babaji era um Babaji, não era exatamente um Goshtyanandi, ele era um Bhajananandi. E como um Bhajananandi, ele tinha um círculo de influência delimitado, diferente de Bhaktivinoda Thakura, como um Goshtyanandi, que é não limitar o seu círculo de relações. Mas Gorakshora Das Babaji tinha um círculo de relações limitado. Então, Bhaktivinoda Thakura mandou o seu filho pessoal, o seu filho, um dos seus filhos, buscar a iniciação de Gorakshora Das Babaji. E quem era esse filho? Bhaktisiddhanta Sarasvati. Então, Bhaktisiddhanta Sarasvati foi até Gorakshora Das Babaji para pedir-lhe iniciação espiritual. E o que ele respondeu? Não. E então, Bhaktisiddhanta volta para casa. E Bhaktivinoda Thakura diz, não, digo eu. Você volta lá e pede. E se ele não der, você fica lá. E não volta aqui, fica lá até ele dar. E Gorakshora Babaji deu a iniciação. E então Bhaktisiddhanta volta ao pai, que era, na verdade, o guru instrutor dele, o Siksha Guru, instrutor, o que deu todos os parâmetros das atividades de Bhaktisiddhanta que depois foram levadas a cabo no devido curso do tempo, e Bhaktisiddhanta Sarasvati fez a organização da instituição. Toda a característica da instituição da Gaudiya Mata foi criada por Bhaktisiddhanta Sarasvati para institucionalizar mesmo o processo e dar rigor filosófico, rigor sidântico, para que com esse rigor ele pudesse convencer melhor as pessoas, os jovens, as famílias, as pessoas em geral, e criou ashramas para ter essas pessoas residentes nos seus ashramas. E entre seus discípulos estava Prabhupada. E Prabhupada escutou de Bhaktisiddhanta a importância dos livros, a importância do conhecimento transcendental. E Bhaktisiddhanta fez uma instituição forte que construiu templos bonitos na arquitetura tradicional Gaudiya. E esses templos usavam materiais de construção que eram nobres, como o mármore. E depois, numa de suas célebres expressões, ele diz que, se necessário, deveríamos vender os mármores dos templos para produzir livros e distribuir livros. Imaginem que ele tinha um jornal, um diário, um jornal que era um diário, publicava todos os dias, como um diário. Publicava todos os dias. Imaginem, que difícil é isso. Hein? Aqui no Nordeste, que somos organizados institucionalmente pelo Conselho Governamental Regional número 1, que inclui as duas zonas geográficas do Brasil, Norte e Nordeste, que constituem
em termos de extensão geográfica, a maior zona da ISKCON, com o maior número de templos. Então, nós fazemos um jornal que é um diário, e às vezes falha. Às vezes falha um dia, 2, às vezes falha 3 dias, porque não temos matéria para publicar. E Bhaktisiddhanta Maharaj tinha um diário filosófico que ele publicava diariamente. O nosso não é exatamente filosófico, é um jornalzinho virtual na forma estrutural do WhatsApp. Então, ele tem as limitações do WhatsApp. Então, a gente dá conta para o nosso público, a gente conta o que está sendo feito no movimento aqui e ali, nos diferentes templos do nosso movimento. Tudo isso visando encurtar distâncias. Tudo isso visando chegar dentro de casa, como é a ideia da distribuição de livros. A ideia da distribuição de livros é que o livro acompanha a pessoa que compra na sua intimidade, na intimidade do seu lar. Ele leva o livro e em casa ele lê e ele pode refletir. E nós ouvimos declarações de vários devotos e devotas dizendo como eles conheceram o movimento através do poder de penetração do livro na sua própria intimidade, na sua própria casa. Alguns encontraram o livro na estante da casa por algum outro membro da família. Alguns levaram o livro para dentro de sua casa e outros membros da família também tiveram a oportunidade de ler o livro. Então, nós precisamos compreender a grande importância de encurtar distâncias entre nós em todos os aspectos, em todas as áreas. Hoje em dia, por causa dos recursos virtuais de comunicação, nós estamos muito próximos uns dos outros, porém virtualmente. E às vezes, uma certa timidez ou falta de novidades para contar, porque todo mundo já sabe tudo, né? Então, quando nós nos encontramos, falta algo, falta um papo, falta alguma coisa. Às vezes isso acontece. Então a gente vai contar algo e a pessoa diz, eu vi isso lá no Facebook, eu vi essa notícia no Facebook. Então, eu recebi um e-mail aí que é coletivo, o pessoal me mandou, tal, do grupo tal, ou então eu faço parte de tal grupo que publicou isso. Aí eu vi também vários comentários, você tenta se aproximar para contar uma novidade e a pessoa já sabe tudo. Então, a tendência das relações interpessoais é murchar um pouco. Mas como vamos então praticar sadhu sangha? O sadhu e sadhui sangha. Como vamos poder praticar então? Nós temos que inventar eventos. Nós temos que criar relações, nós temos que encurtar distâncias a todo custo. Então nós temos que trazer Krishna Katha, às vezes chamado também de Hari Katha. Mas Krishna Katha é o termo mais usado na ISKCON, usado por Prabhupada também. Krishna Katha. Temas relacionados com Krishna. Relacionados com Krishna podem ser de duas maneiras. Ou falados pelo próprio Krishna, como a Bhagavad Gita, ou falados por outros acerca de Krishna, como o Srimad Bhagavatam descreve Krishna dessa maneira. E nós somos muito afortunados. Temos uma dívida incomensurável com os devotos do passado, como Bhaktivinoda Thakura, que
cantamos as canções deles, Govinda Das, que cantamos também, Narottama Das Thakur, cantamos canções de todos esses grandes poetas. Temos dívida com os Goswamis de Vrindavana, que escreveram livros como Rupa Goswami e todos os outros que escreveram livros tão importantes. O Néctar da Instrução, por exemplo, tão pequenininho em tamanho e tão grande em qualidade de néctar, em instrução, tão grande em instrução. Então nós temos uma dívida muito grande com todas essas personalidades e eles estão tão distantes. Nós podemos oferecer nossa gratidão e podemos repetir o que eles nos instruíram, levar essas instruções para as pessoas. Com que propósito? Encurtar a distância. Quando nós nos associamos entre nós mesmos e percebemos que não temos tantas novidades, nós temos Krishna Katha, que quanto mais falado, ainda que não seja novidade, quanto mais falado, tem a característica de Nava Navarasa, que um sabor, um gosto, uma experiência de prazer que se renova sempre que a gente escuta. Quantas vezes já escutamos sobre o nascimento de Krishna? Anualmente, pelo menos, escutamos sobre o nascimento de Krishna em Janmashtami. Quem nasceu no movimento e tem 23, 24 anos, ouviu 24 vezes. Mesmo quando estava no colo da mãe dormindo, ou na barriga da mãe, estava ouvindo sobre Janmashtami, o aparecimento transcendental de Krishna neste mundo. E o que Krishna diz sobre lembrar, falar, comentar sobre suas atividades e nascimentos, ambos transcendentais? Ele diz que quem escuta sobre isso, não volta a nascer nesse mundo. Janma karma chame divyam evam yo veti tatvataha. Ele diz que quem escuta isso não volta a nascer nesse mundo. Então, por que nós não vamos criar satsangas, eventos que nos aproximem uns dos outros, e por que não vamos selecionar Krishna Katha para nossos eventos? E esse Krishna Katha se expande no aspecto congregacional para aquelas necessidades congregacionais que proveem o nosso aprimoramento na prática do serviço devocional. Como, por exemplo, no nosso Satsanga, Festival de Verão, falaremos sobre educação, promovendo um encontro entre pais e filhos. Esse encontro é inspirado em devotos pioneiros sobre encontros de crianças no Brasil, o Vaikunta Murti de São Paulo e a sua esposa Subhadra. Eles promovem esses encontros de jovens e de crianças, e nesses encontros eles oferecem atividades que fazem com que as crianças e os jovens possam pensar em Krishna e se associar, tendo Krishna no centro, de tal maneira que a sua fé, Shraddha, seja vivificada. Agora mesmo, no próximo momento propaganda. A partir do próximo, em janeiro agora, muito, muito próximo, acho que começa no dia 11, eles vão ter um encontro. Qualquer dúvida, procurem o Vaikunta Murti e ele vai dizer exatamente. Tem poucas vagas para crianças e jovens participarem. No começo de janeiro, eles vão fazer isso. Ele escolheu um lugar legal, um sítio, onde eles possam ter uma boa associação com as crianças de forma limitada e preventiva. E aí eles se encontram e vão discutir temas e promover atividades interessantes para as crianças.
e jovens. Nós vamos fazer o nosso encontro de pais e filhos. Os filhos vão se associar com professores de educação física, educadores de um modo geral, psicólogos de um modo geral, com diferentes atividades, e os pais vão se associar uns com os outros e também com pedagogos experientes que possam instruí-los em como lidar melhor com seus filhos, encurtando distância com eles, tanto na infância como na adolescência e também na juventude, e para sempre, encurtando distâncias. E também vamos falar das teorias da pedagogia de Prabhupada, a pedagogia teísta de Prabhupada. E vamos dar essa oportunidade aos pais e às crianças em um final de semana apenas, durante o nosso festival de verão. Nós precisamos encurtar distâncias por todas as razões, porque no processo de Bhakti, os kramas, as etapas que nos levam até Krishna Prema Bhakti, passam pela experiência de Sadhu Sangha. E já no comecinho, o primeiro é Shraddha, fé, mas logo em seguida vem Sadhu Sangha. E Sadhu Sangha, que é a associação entre devotos, vai favorecer a fé e vai nos preparar para os passos seguintes, cujo objetivo é Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Esse é o nosso sadhana, é o nosso objetivo último. E podemos alcançá-lo através de diferentes etapas durante o nosso processo de serviço devocional. Esses satsangas que promovem esse encontro entre devotos e devotas, motivados por autorrealização espiritual, motivados pelo serviço devocional a Krishna, têm o propósito de nos fortificar tanto que nós possamos enfrentar grandes obstáculos que possam surgir ao longo do caminho do serviço devocional e possam garantir o nosso acesso à plataforma transcendental de Krishna Prema Bhakti. A responsabilidade é nossa. O conhecimento está disponível. O mestre espiritual, com suas instruções, está disponível. Cabe a nós compreendermos a nossa disponibilidade e então, com o nosso entusiasmo, utsaha, com a nossa determinação firme, nos aproximar do mestre espiritual, dos Vaishnavas, através dos eventos que são oferecidos. E buscar isso. A associação entre devotos promove a oportunidade de Krishna Katha, de falar de Krishna, e promove a oportunidade de revelarmos a mente em confiança. Revelar a mente em confiança não é só falar das nossas dores de cotovelo, dores no âmago do coração. Não é isso que é revelar a mente em confiança. Revelar a mente em confiança é também revelar o assunto que você está estudando. Qual o livro que você está estudando atualmente? E do livro que você está estudando, você contar para o seu amigo, para a sua amiga, devoto ou devota, dizer o que você está depreendendo desse novo conhecimento que você está adquirindo. Eu estou lendo o Prabhupada Lilamrita e eu estou impressionado com a infância de Prabhupada, tão protegido por pai e mãe, brincando com seus irmãos, e como o Prabhupada às vezes fazia suas traquinagens. Então, isso é revelar a mente em confiança, por um assunto que o outro tem interesse. Prabhupada Lila, as atividades de Prabhupada. Então, a associação com os devotos, Sadhu Sangha, é fundamental na nossa caminhada espiritual. Esse festival que estamos abrindo com essa palestra tem esse propósito, oferecer sadhu e sadhui sangha. Também pretendemos ter um encontro
das sadhus exclusivo para elas. Também pretendemos ter. Já tivemos aqui um Sangha das Vaishnavis e, inclusive, nesse Sangha, Jamunacharya Maharaj cozinhou. Ele é famoso por um khichdi que ele sabe fazer. Então, nesse dia, enquanto as devotas davam aula, cantavam, faziam tudo por aqui, ele estava na cozinha com um bando de marmanjo, preparando um khichdi, para que depois todos, devotas e devotos, pudessem saborear. Foi bem legal, acho que foi até o primeiro, Foi até o primeiro de todos. Eu não ajudei o Maharaj, porque seria um desastre, ia botar a preparação dele a perder, então eu não fiz isso. Mas essa é a nossa experiência dentro da ISKCON. Servir os Vaishnavas, servir as Vaishnavis, servir a todos e encurtar a distância entre eles. Oferecer o nosso ombro amigo, porque às vezes os devotos choram, lamentam. Por quê? Porque os modos da natureza dão duro na gente e às vezes pegam os devotos. E a Tamaguna pega também. E a gente só lamenta, só se queixa, reclama. O que é reclamar? É importante conhecer a origem da palavra. Ré significa repetição de alguma coisa. E clamar é orar com grande esforço. Então, quando nós reclamamos, nós estamos nos expondo ao risco de outra vez pedir por aquilo, clamando por aquilo que a gente está falando. Então, a gente está reclamando, a gente está clamando por aquele problema que a gente teve. Olha só que situação. Só podemos fazer isso para um Vaishnava, porque o Vaishnava vai entender o modo da natureza que estamos e vai nos acalmar e vai dizer, muda o foco, pense no serviço devocional, krishnaize essa situação. Krishnaizar significa trazer Krishna como um ingrediente da situação. Então o Vaishnava vai fazer esse exercício com aquele que está reclamando. E então a sua reclamação vai ter um efeito contrário a atrair outra vez o mesmo problema. Vai ter uma superação do problema. Então vale a pena oferecer sim o ombro amigo para os devotos, para que eles possam apresentar suas dificuldades e nós, com nossa experiência, possamos acolher esse devoto. E às vezes não temos tanta experiência assim, mas acolhemos e ouvimos o devoto. Ouvir já é parte da cura do processo que o devoto está passando de alguma confusão. Já ajuda o devoto a superar a influência aguda de Tamaguna. Então, a nossa grande responsabilidade nos leva a criar, com a nossa capacidade criativa da mente, criar satsangas, criar eventos que possam favorecer o encurtamento da distância entre todos nós. Bhakti exige isso, exige sadhusanga. É uma etapa genuína que não se pode pular. Não se pode pular essa etapa. Não vale a pena. E, além de tudo, é muito agradável. Às vezes, um Vaishnava pisa em nosso pé, naquele calo que a gente não queria que pisasse. Isso acontece também. Mas, nada que não se possa perdoar. Obrigado a todos vocês por participarem. Se tiver perguntas que eu possa responder, pois olhem. Tanto para os de casa aqui, como para os do lar, onde estão lá através do Instagram. Assim, Krishna Kari é presente aqui. Tem alguma aí primeiro, Fátima? Não, aqui tem muita gente agradecendo, cumprimentando o senhor, enviando reverências, mas até agora nenhuma pergunta. Fique à vontade. No início da aula, o senhor falou do encontro entre as Vaishnavas e os Vaishnavas. E aí o senhor falou para a realização espiritual. Existe alguma outra realização que não seja espiritual? Sim. Autorrealização, que você usou o termo, autorrealização. Existe sim. As pessoas que se identificam com o corpo material, elas consideram
autorrealização, sucesso econômico, sucesso intelectual, sucesso social, sucesso de saúde, tudo isso é um processo de autorrealização. O desenvolvimento humano promovido pela sociedade. Mas especificar a palavra autorrealização, especificar espiritual, vai qualificar o candidato à autorrealização ou o praticante de autorrealização de um modo muito mais completo. Sob o ponto de vista da nossa verdadeira identidade, não precisaria. A autorrealização é a realização do eu. O eu é a alma, então, evidentemente, é espiritual. Mas, sob o ponto de vista que estamos, quando nós perguntamos quem é você, aí a pessoa diz quem está falando, ou quem está aqui no WhatsApp, a pessoa vai dizer, eu sou fulano. E essa pessoa que está dizendo um nome temporário, que não está de acordo com o seu nome original, como alma espiritual, Jivatma. Então, na nossa inter-relação dentro desse mundo material, que é como um presídio, nós estamos condicionados a uma ficha, CPF, RG, e nome, e data de nascimento, local de nascimento, o nome do pai, da mãe, dos avós, nacionalidade. Estamos fichados. Aqui nesse presídio, estamos fichados. Mas tem uma boa notícia, né? Com bom comportamento, com comportamento espiritual, tem como sair do presídio e não voltar mais. Tá bem? Bhaktirupini. O senhor falou de calos, né? Calos. No pé que os Vaishnavas pisam. Isso. Mesmo ainda tirando calos, como não deixar nos afetar quando outras pessoas pisam nesses calos, assim? Tipo, a gente sente a dor, mas como, assim, não deixar que essa dor entre dentro, assim, e deixe uma marca profunda? O calo, a calosidade no nosso corpo acontece por uma multiplicação celular devido ao atrito. Então, é uma proteção do corpo. Ele cria um calo para não ferir a pele. Então, cria uma estrutura mais resistente para não ferir a pele. Então, o calo é uma autoproteção para nós não nos ferirmos em alguma particularidade da nossa vivência dentro desse mundo. Então, nós precisamos baixar a guarda, nos iluminar internamente, não deixar que mágoas, rancores penetrem na nossa intimidade e atinjam o nosso corpo sutil ao ponto de ficar contido nele, fazendo parte da nossa experiência humana. Ao contrário, nós temos que rapidamente deixar que isso saia. A empatia, a compreensão, em primeiro lugar, dos modos da natureza material, a compreensão das circunstâncias onde os fatos ocorrem, a compreensão das dificuldades do outro, depois a empatia, a compreensão das necessidades do outro. O perdão que vem por compreender as dificuldades do outro vai nos ajudar a evitar que todas essas coisas penetrem em nós e criem calos que são sensíveis, que nos protegem e são sensíveis. E às vezes, quando alguém pisa no calo, tem uma dor. Pode não ser uma dor, a dor que aquela parte do corpo sentiria sem o calo. Pode ser menor, mas não deixa de doer. E a gente reage como uma defesa também.
Nós temos essa identificação com o ego falso e a gente precisa compreender as características do nosso ego para evitar que ele predomine sobre a nossa verdadeira identidade como alma espiritual. É um esforço diário, constante. Tá? A gente tem uma pergunta aqui do Gokularanjana, Fortaleza, Ceará. Talvez dentro dessa temática da pergunta do Rupini, ele tinha escrito antes. A pergunta é: Gurudeva, como podemos superar as dificuldades e conflitos entre as pessoas que ocorrem invariavelmente por nossas diferenças e desenvolver verdadeiros relacionamentos espirituais entre devotos? O comecinho da pergunta, como podemos o quê? Como podemos superar as dificuldades e conflitos entre as pessoas que ocorrem? Entendi. Como podemos superar? É dentro da resposta que eu dei para Bhakti Rupini. Dentro da mesma resposta. É preciso compreender o contexto, a influência dos modos da natureza material, as necessidades do outro, compreender as dificuldades primeiro do outro, depois as verdadeiras necessidades que estão por trás das dificuldades. Uma das dificuldades é a dificuldade de comunicação. Então nós precisamos nos capacitar para perdoar e então nós temos facilidade para superar. O conhecimento transcendental é a arma, né? Sem o conhecimento transcendental, todas essas técnicas da psicologia Vaishnava são superficiais. Mas o conhecimento transcendental de que somos almas espirituais, que o outro também é alma espiritual e que a pessoa a quem nós temos que servir é Krishna e que o outro também deve servir a Krishna e que por isso nosso relacionamento deve ser um relacionamento fraternal, porque somos servos de Krishna, estamos em igualdade de condições para com Krishna e que precisamos desenvolver uma relação de companheirismo no serviço a Krishna. E às vezes uma pessoa nos ajuda a servir a Krishna através de um ato que não é muito agradável para nós. Às vezes nos falam certas coisas que nem são justas, nem são verdadeiras. E a gente tem que reagir de acordo com o contexto. Às vezes precisamos explicar que não é bem assim. Às vezes nós precisamos estabelecer limites e às vezes nós precisamos simplesmente acolher, compreender, perdoar. Cada caso vai ser um caso, mas nós precisamos estar focados no conhecimento transcendental e no objetivo que temos, no nosso sadhya, desenvolver Krishna Prema Bhakti. Apareceram mais duas perguntas. As últimas, então. Tá certo. A primeira de Sanatana Sounds. Reverências, Gurudeva. O que devemos fazer quando nos percebemos muito lamentosos? Como transformar nossas reclamações em orações positivas? É a primeira. Boa pergunta, né? Nós temos que compreender a influência dos modos da natureza e ativar modos superiores que nos tirem, que nos salvem da influência da tamaguna que nos leva a lamentar e a sofrer, a chorar. Temos que compreender a nós mesmos, nossos limites e criar condições favoráveis para o desempenho do nosso dever prescrito. Nós temos esse dever mesmo. Tá? Então, a última agora, de Glória Viana. Temos também resgates kármicos entre devotos? Krishna Vijaya, Rio de Janeiro. Claro. Krishna Vijaya.
prazer. Como também foi um prazer o Sanatana. Mas, sim, temos alguns resgates. Claro, imagine, né? Tantas interações nesse mundo. Se a gente estuda o Manu Samhita, a gente fica assustado com o que fala das relações entre as pessoas. Mas nós temos sim, às vezes nós nos encontramos por um encontro kármico e às vezes nesse encontro tem situações a serem resolvidas. Porém, nós temos uma vantagem. Nós estamos juntos fazendo serviço devocional para Krishna. E temos a desculpa que, sendo para Krishna, nós temos que fazer sem a influência do nosso falso ego. E como é sem a influência do nosso falso ego, então nós renunciamos a todas essas exigências da mente, todas as exigências, inclusive, de um modo geral, as exigências foram delineadas por Rupa Goswami no primeiro verso do Padeshamrita. Vacho vegam manasa krodha vegam, jihva vegam udaropasta vegam. Esses vegam são as exigências. Vacho, as exigências da fala. Vacho vegam. Vacho vegam. Manasa, as exigências da mente. As exigências da mente. Krodha, as exigências da ira, da autodefesa. Krodha vegam. Jihva, as exigências da língua, que são de dois tipos. Falar e degustar. Palavra bonita, né? Falar e degustar, as exigências da língua, jihva vegam. Udara vegam, as exigências do estômago. E o pasta vegam, as exigências da nossa libido, localizada especificamente nos órgãos genitais. Ele fala dessa maneira. Então, udara, o estômago, e o pasta, os órgãos genitais. Todas essas exigências mexem com a gente completamente. Completamente. E os modos da natureza se aplicam nessas exigências. E nós vamos querer satisfazer essas exigências através de determinados modos da natureza. Por isso é importante buscarmos o modo da bondade, para poder equilibrar tudo isso. Muito obrigado. Hare Krishna. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada.